Oi, aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, sejam bem-vindos ao canal Minuto Geek. No vídeo de hoje é o review do 5º episódio da série da HBO, We Are Who We Are. Mas antes da gente começar, já se inscreve no canal, deixa like no vídeo, que isso me ajuda muito. Esse episódio aconteceram tantas coisas que, meu Deus, muita coisa eu anotei, não dá para destrinchar o episódio inteiro, detalhe por detalhe, senão o vídeo fica enorme, mas realmente foi um episódio de muitos acontecimentos, e o primeiro que eu quero citar aqui é o relacionamento da Meg com a Jenny. Eu me lembro que quando elas se aproximaram lá no festival, muitas pessoas aqui no meu canal mesmo comentaram, falando que sentiu ali uma tensão sexual entre elas. Eu, naquele momento, não tinha percebido, achei que seria mesmo uma amizade, mas realmente elas estão juntas. A gente não sabe em que momento isso de fato aconteceu, porque a série não é uma trama linear, a gente não vê as coisas acontecendo detalhe por detalhe, né? Uma coisinha assim devagar, mostrando como aconteceu e tudo mais. Então a gente tem um tempo de dias entre um episódio e outro. E nesse episódio a gente já descobriu que elas estão íntimas, que elas estão tendo um relacionamento amoroso, que elas estão se encontrando. Meio que nas escondidas, não é tão escondida assim, né? Porque eles falam, né, que o Danny até pergunta pra Jenny por que ela ficou o dia inteiro com a Meg, se elas são amigas agora, mas claro que elas estão ali disfarçando o máximo essa situação. O que eu gostei muito foi a Jenny se abrir tanto pra Meg. Eu acho que ela conversa muito mais com a Meg do que com o Richard, né? Porque ela consegue falar ali da vida dela, ela fala do passado dela e finalmente ela confirmou aí as nossas teorias, do que a gente já imaginava, que o Danny não é o filho legítimo do Richard. Então isso explica muito do tratamento diferenciado que o Richard dá para ele com a Caitlyn e tudo mais. E a Jenny começa a questionar o Richard em relação a isso, né? Ela fala com ele nesse episódio que ele prometeu assumir o Danny de qualquer maneira, e ele fala que assumiu, que não faltou nada, mas o que faltou mesmo foi afeto. Então a gente começa a perceber aí essa mudança dessa mulher que sempre foi tão submissa ao marido, que sempre era sempre a família em primeiro lugar, e agora ela tá começando, talvez por essa aproximação com a Meg, a se tornar mais ela, a falar mais do passado dela e a questionar esse tratamento aí que ele tem tão, né, tão indiferente com o Danny. E nesse episódio nós temos a tão sonhada transformação da Caitlyn, que a gente está esperando desde o começo da série, enfim. Ela começa ali a transformação dela, colocando o bigode, né, colando os pelinhos aqui. E depois a gente tem a cena tão aguardada dela raspando a cabeça. Então a gente vê o Fraser ajudando muito ela nesse momento, ele que começa a cortar o cabelo dela e que raspa, numa cena muito, muito legal. Gostei muito da cena, eles ficam impressionados com o que tá acontecendo. Eu achei isso bem legal. E a gente vê também um interesse que ela tem em ser soldado, né, em aprender as coisas, e por isso ela se une um pouco mais aí com a Sarah. Então ela começa a conhecer melhor a Sarah e fala até pro Fraser que ela é uma lenda, né? Elogia a Sarah e tudo mais, o que deixa o Fraser com muitos ciúmes e manda uma mensagem bem mal educada, com um palavrão horrível lá, falando que a mãe dele agora foi longe demais para ela se afastar da vida dele. Ou seja, gente, não rolou barraco nesse episódio entre Fraser e Sarah, mas no próximo eu tenho quase certeza que vai rolar, porque ele tá bem incomodado com essa aproximação das duas. E além dele, o Richard também começa a perceber essa aproximação, a Caitlyn começa a sair cedinho de casa com a Sarah. Então ele fica super desconfiado disso tudo, e tanto que no final do episódio ele encontra lá o cabelo da Caitlyn, né, numa sacolinha de lixo, espera a Caitlyn chegar e fala se ela foi obrigada a fazer aquilo, se o Fraser que
que deu essa ideia, que ele não quer mais ele com essa gente, que essa gente não presta. Então, eu tenho quase certeza que o maior conflito aí entre Richard e Sarah, além de todas as diferenças que eles têm lá na base militar, porque é nítido que ele não aceita uma mulher no comando, além de tudo isso, ele vai acabar colocando toda a culpa, enfim, dessa transformação da Caitlyn na Sarah e na família dela. Nesse episódio, a gente também vê a Caitlyn se relacionando com a Julia, que é aquela garota lá no primeiro episódio que ela deu o telefone na lanchonete, falando que era o Harper, né, mudando o nome. A gente vê elas duas juntas, elas ficam, dão um beijo e tudo mais. E claro que a Julia acaba falando ali, contando que sabe que ela é uma garota, pergunta até como que ela fez aquele bigode, e a Caitlyn sai super constrangida, ela sai correndo, ela fica meio sem entender. Eu acho que ela ainda não se entendeu ainda direito, né? Ela tá se conhecendo. Pensa, uma garota de 14, 15 anos passando por tudo isso, acabou de sair de um relacionamento heterossexual e de repente estar ficando com uma menina, com toda a transformação do corpo dela. Então é muito, dá para entender muito que ela tá bem com medo disso tudo acontecer, né? Ela tá receosa e ela só tem o Fraser para conversar, ela não consegue se abrir com mais ninguém e ela tenta ligar aí pro Fraser, né, para falar o que estava acontecendo, mas Fraser estava no cinema e lá ele encontrou o Jonathan, e aí foi mais uma aproximação que a gente também estava esperando, a gente queria ver como que isso acontecer. Eles se encontraram no cinema, conversaram, o Jonathan falou um pouco da vida dele, né, que, enfim, cresceu morando com a mãe, quando foi morar com o pai, descobriu que o pai era um babaca, falou que tinha o sonho de ser um rockstar, mas acabou se alistando para não ter um lar definitivo. E o Fraser fala que nunca conheceu o pai e tudo mais. Então ali eles estão se conhecendo. E o Jonathan até canta uma música lá com ele, né? Um rock. Foi uma cena legal, foi uma cena bacana, mas eu desconfio muito também das intenções do Jonathan. Enfim, de todo esse relacionamento aí que pode acontecer ou não, né? Eu vi muitas pessoas falando no Twitter sobre a diferença de idade deles, então não sei se a série vai ter essa coragem de ter realmente, efetivamente esse relacionamento, mas alguma coisa está por trás. A gente sabe que o Fraser tem outras intenções com o Jonathan, aparentemente, né? Mas o Jonathan, eu não sei ao certo qual que é a dele, eu desconfio dele, principalmente com a Sarah. A gente não pode esquecer que eles estão próximos, né? Eles se dão muito bem ali no trabalho e que eles ficaram bem próximos também depois daquele festival. E depois desse festival, muita coisa aconteceu, né? Então, a Maggie que tá com a Jenny, enfim, toda a transformação da Caitlyn, a Britney que assumiu um namoro agora com o Sam, o ex da amiga, né? Nesse episódio, ela realmente assumiu que estão juntos e que ela ama o Sam. Então, tanta coisa aconteceu depois desse festival que eu acho que algo está ali entre Jonathan e Sarah, e eu não sei se tem a ver com o Fraser, a gente vai ter que descobrir. E uma coisa que eu queria observar também é que nesse episódio teve muita ventania. Era um vento que dava agonia. E teve uma cena que eu achei muito interessante, que foi praticamente a última cena, a última aparição da Caitlyn ali em público com o cabelo. E a câmera vai ficando lenta e ela vai passando ali tentando segurar o cabelo naquela ventania e logo depois ela decide raspar. Então, eu acho, eu não sei se eu estou interpretando da maneira correta, mas eu acho que esse vento tem muito a ver com tudo que está acontecendo, né? Essa mudança de ares, essa virada na trama, porque realmente esse foi um episódio que marcou totalmente a reviravolta de tudo, né? Tanto os casais, quanto a transformação da Caitlyn, a aproximação do Jonathan com Fraser. Então, a partir daí, a gente vai ter outra trama, com certeza, uma trama com muito mais problemas, bastante reviravoltas, e eu tô bem curiosa para entender
tudo que vai acontecer aqui. Bom, pessoal, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio com tantos acontecimentos. Aconteceu muito mais coisas, não dá para listar tudo aqui, porque senão o vídeo fica enorme, vocês não vão ter paciência de ver, que eu sei que vocês não têm. Então eu coloquei aqui os principais acontecimentos, mas eu quero saber de você, o que você achou, quais são as suas teorias para os próximos episódios. Me conta aqui, vamos discutir. Se inscreve no canal do Minuto Geek, curte, compartilha com seus amigos, que isso me ajuda bastante. Super beijo, tchau!